Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Glória a Deus por mais um dia aqui na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Já vou chamar a Liana. Vamos compartilhar para a gente avisar aqui aos nossos amigos que começou a live em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero ler aqui o versículo para a gente dar início aqui nesta noite. Isaías 53, capítulo 4 e 5, versículo 4 e 5 fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? O Senhor Jesus já levou toda a nossa aflição sobre ele, e nós precisamos encontrar esse descanso no Senhor. Amém? Quero orar e entregar desde já essa live aos cuidados do Senhor, que já vou estar chamando aqui a nossa irmã, amiga Liana Mouro, que vai estar trazendo uma palestra muito importante para o nosso conhecimento. E eu quero estar desde já entregando aqui ao Senhor essa oportunidade em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa noite estarmos aqui reunidos, Pai, para um conhecimento, para um florescer do Senhor nossas almas. Nós necessitamos, Pai, de mais e mais conhecimento, mais e mais da presença do Senhor. Então venha sobre nós neste lugar, fala conosco e usa a Tua filha, Pai, para esclarecimentos, Pai, porque eu sei que o Senhor está conosco e está presente neste lugar. Alcança pessoas que precisam ouvir a Sua voz, pessoas que precisam de informações. Fala, Deus, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos. Eu vou estar aqui chamando a Liana. Olá, sejam bem-vindos. Boa noite. Chamei aqui a Liana. Ah, Boa noite. bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui nesse momento. Obrigada a você pelo convite. Um prazer falar com a senhora, tê-la aqui conosco. Fica bem à vontade para trazer a palavra, né, que nós estamos aqui abordando muitos assuntos, né, mas separamos entre estes o assunto medo e culpa. Às vezes a gente sabe que está carregando. Então, creio que é muito importante esse conhecimento, essa palestra dessa noite. E quem está chegando, seja muito bem-vindo, encaminha para os seus amigos. Hoje é o dia do amigo, né? Vamos presentear com essa palestra, que traga um alívio, conhecimento maior para a vida de alguém. Com certeza vai ser edificante para todos nós. Então, minha amada, já passo a palavra, fique à vontade. Amém.
Bom, inicialmente quero te agradecer, né, pelo convite. É sempre uma honra a gente receber um convite assim de pessoas tão distantes, né? Eu estou aqui do Rio Grande do Sul, é um frio, né? Muito frio essa semana. Você é ali do Rio de Janeiro, né? Mas aqui também tá Eu frio. acho que está frio, mas não tanto quanto aqui, né? Então, é sempre uma alegria, né? Participar, tirar o som daqui, participar, dividir aqui a telinha com uma amiga e compartilhar daquilo que Deus coloca no nosso coração. Então, nesta noite, como você me sugeriu, você está fazendo uma imersão, é isso? Sobre cura emocional. E Vão ser, é isso? a princípio, três dias, né, de live sobre aqueles assuntos que a gente postou. E Uhum. iniciando hoje, né, aqui. Olha que legal. Então, a gente abre hoje para falar sobre um tema assim, que eu acho que é fundamental. Assim. O Espírito Santo foi trabalhando em mim assim, para me trazer para falar, né? Você me pediu para falar sobre como vencer o medo e vencer a culpa para viver o propósito de Deus. E realmente, assim, o quanto é importante, né? A gente trabalhar essa questão da culpa e do medo. Então, para falar de propósito de vida, não tem como antes a gente falar sobre o medo e a culpa. Porque para mim viver o propósito, eu tenho que estar alinhada, eu tenho que estar num relacionamento com Deus. E para mim ter e nesse relacionamento, é lógico que a gente vai passar por todo um processo de cura. E dentro deste processo, nós vamos identificar tudo aquilo que nos impede de ser quem nós nascemos para ser, de fazer o que nós precisamos fazer aqui nesta terra. Porque nós viemos aqui para um propósito. E isso tem algumas pessoas que ainda, infelizmente, não entenderam. Muitas pessoas ainda, elas nascem, crescem, envelhecem, morrem, levando muitas coisas para o cemitério. E o quanto é triste, né, que aconteça isso, porque as pessoas não vivem, elas apenas existem. E nós vivemos isso, nós vivemos para um propósito que começa aqui na Terra, mas que é para a eternidade. E muitas pessoas, eu tenho visto assim, se questionando sobre a questão, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? E nós não vamos encontrar qual é o meu propósito lendo livros, fazendo cursos, até sim fazendo cursos para trazer uma consciência de como a gente possa encontrar. Mas quem vai revelar o nosso propósito é Deus. É na nossa intimidade, é no nosso relacionamento. Porque o nosso propósito não tem nada a ver com nós, mas com Ele. E Ele sonhou com nós muito antes da nossa concepção. E Ele já lá na eternidade, Ele designou o propósito de cada um. Então não existe como eu ir buscar meu propósito através de uma inspiração de outra pessoa. Porque eu só vou encontrar o meu propósito nele através de um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo com Ele. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender que não tem nada sobre mim, não é sobre o que eu gosto de fazer, não tem a ver com a minha profissão. E isso, infelizmente, ainda a gente vê pessoas que confundem muito isso. Será que a minha profissão está aliada com o meu propósito? Né? O propósito, ele é Deus quem vai revelar na nossa caminhada. Né? E claro, que tudo aquilo que nós precisamos para desenvolver o nosso propósito aqui na Terra, Deus já colocou dentro de nós. E às vezes está adormecido algumas habilidades que ainda não foram descobertas, os dons, os talentos. E para isso sim existem cursos, mentorias, para nos desenvolver e também para ativar esses dons. Então entende que nada acontece fora da presença de Deus. É numa caminhada. Né? Começa com o autoconhecimento sobre nos conhecer, sobre a minha identidade. Né? Quando a gente fala de propósito, está muito linkada com a identidade. Quem eu sou, não quem
eu acho que eu sou o que os outros pensam que eu sou, mas quem Deus diz que eu sou. E quando eu tenho esse entendimento de que Ele me planejou muito antes dos meus pais pensarem ou me planejarem, né? Ele designou ele sonhou comigo, com a minha vida e com o meu propósito muito antes de eu vir para aqui para a Terra, e assim é com todos. Então, assim, só para resumir, nosso propósito não tem a ver, eu gosto de fazer isso, acho que eu vou fazer isso. Não, isso quem vai revelar é na nossa caminhada com Deus, é Ele quem vai revelar. Começa aqui, mas não termina aqui. Aqui nós vamos deixar o nosso legado, mas o nosso propósito continua na eternidade. E claro que tem muito a ver com a questão de que, assim, tudo que nos acontece aqui, seja de bom e também as coisas ruins, os traumas emocionais, feridas emocionais, Deus não desperdiça nada. Tudo Ele usa para um propósito. E aquelas dores, aquilo que mais me marcou, Deus vai usar para me servir a outras pessoas para um propósito. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com um mentor meu, que ele dizia: o local da tua dor é o local da tua cura. Então, aquilo que mais me feriu, né? As minhas dores emocionais, aquilo que mais me feriu e que eu fui curada, Deus vai usar aquilo para me levar cura para outras pessoas. No meu caso, é para mulheres, né? Eu já tenho bem definido isso, que Deus me usa para levar cura para outras mulheres, porque o local da minha dor foi no emocional, foi no meu passado, foi na minha infância, no passado de dor, de sofrimento, de rejeição, e que hoje eu vivendo o processo, porque a cura ela é constante até o último dia. Claro que as nossas dores, o processo ele começa e a gente vai todos os dias sendo curadas, mas aquela dor assim maior a gente já superou. E aí Deus vai nos usando para um propósito, para servir. Então, o propósito tem muito a ver com o servir. Então, não tem a ver com a tua profissão. E tu pode, às vezes as pessoas dizem: mas será que o meu propósito é para quantas pessoas? É Deus que vai revelar. Às vezes o nosso propósito é para uma pessoa, como diz Mike Murdock no seu livro O Desígnio. Às vezes você foi chamada para resolver o problema de uma pessoa, e às vezes é para milhares, e às vezes é para as nações. Mas isso quem vai revelar é o próprio Deus, na nossa caminhada, na nossa identidade, né? E deixa eu ver que eu tinha feito aqui alguma anotação sobre propósito que eu achei bem interessante. Bom, eu já falei que então nós somos criados para um propósito, né? E começa aqui e termina na eternidade. Aqui, tá aqui, ó. Nós somos seres, só uma breve introdução, né? Nós somos seres tridimensionais, temos um corpo, uma alma e um espírito. A minha alma se conecta ao meu espírito e ela vai reproduzir, ela vai, como é que se diz? Ela vai ter reflexos no meu corpo. A nossa alma, ela é regida em um sistema psicológico através de leis. Nós necessitamos de ser submissas às leis, aos valores. Por isso a importância da gente descobrir quais são os nossos valores, de ser submissas às leis. Quando nós transgredimos a lei, eu achei interessante trazer isso, a nossa alma, ela fica fragilizada. Então, as questões, por exemplo, de angústia, ela começa quando nós transgredimos a lei e até por não entender o nosso propósito de vida. Olha que interessante. Então, o que acontece quando uma pessoa está vivendo uma vida que não tem propósito? Ela não tem compreensão da vida, ela acha que a vida é uma droga de vida. Por que muitas pessoas acabam se tirando a vida? Porque elas vivem uma vida sem propósito, elas acham que não tem sentido mesmo, porque não encontraram o seu real significado, né, aqui na vida. Então, vive uma vida aleatória, sem direção, e nesse caso, então, ela vai subverter as leis psicológicas e a alma entra em crise. Olha que interessante. Isso que eu quis trazer, na verdade, né. Então, há um caos interior, a nossa alma, ela se fragiliza,
E a nossa alma, é importante dizer que é a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Então, a nossa alma ela é tridimensional. E o ser humano também é tridimensional. Corpo, alma e espírito. Então, quando nós não encontramos o nosso propósito de vida, a nossa alma ela fica abalada, ela fica desorganizada, desestruturada, e como ela se comunica com o espírito também se fragiliza, fica abatido e repercute no nosso corpo muitas vezes através das doenças, porque nós somos interligados, né? Só quis fazer esse comentário porque eu achei interessante, já que a gente vai falar de propósito. Então, por que muitas pessoas acabam achando que a vida é uma droga? Porque não encontraram o seu propósito, não sabem, elas ainda não entenderam a importância do relacionamento com Deus, de entender que nós temos algo muito além daquilo que nós possamos imaginar, que nós não viemos aqui a passeio, que nós viemos sim para um propósito. E nós temos uma responsabilidade muito grande. E olha o que diz em Romanos 8, versículo 19 a 21. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que significa isso? A natureza está aguardando para nós que nós nos despertamos, que nós nos acordamos para viver aquilo que Deus designou para cada um de nós. Então, assim, este é o momento de despertar, é um convite para acordar. Né? Você que talvez esteja se perguntando, mas qual é meu propósito? Busque em Deus, nesse relacionamento. Não é sobre religião, é sobre intimidade, um relacionamento com Deus, sobre uma conversa que você vai ter que ter. Né? Como estamos aqui conversando, conversar com Deus, me mostra o meu propósito, Pai. Eu entendi que eu não nasci por acaso, que eu vim aqui para cumprir algo muito maior e que não termina aqui, mas que vai para a eternidade. Então, me mostre, e Deus vai te revelando no decorrer do processo. É no acordar, é no dormir. E quando nós desenvolvemos este propósito, tudo começa a fazer sentido. Nós vivemos, então, para um propósito, nós acordamos mais dispostos, nós vamos dormir, a gente faz o que faz com alegria, com satisfação, e tudo se torna diferente. Então, existe uma responsabilidade para mim e para você a ser cumprida aqui nesta terra. Ok? Então, isso é uma introdução para nós falar sobre o propósito. Então, agora a gente... Não sei se quer me perguntar alguma coisa, senão a gente começa a falar sobre o medo, sobre a culpa. Posso dar sequência? Se alguém quiser comentar, fica à vontade. Isso, pode. É interessante, né, que tenha algumas interações, até para tirar alguma dúvida. É importante então, o propósito, porque muitas das vezes a gente coloca a nossa energia, o nosso foco em coisas. E as coisas passam, a fase da vida. E, assim, até nesse período de pandemia que a gente se deparou dentro de casa, muitas pessoas começaram a se analisar. Foi uma oportunidade da gente olhar para dentro de si. Porque você teve que parar aquilo que você estava habituado a fazer cotidiano e você estava focado, às vezes, só no trabalho ou em determinada função e você não olha para o propósito maior de Deus. Claro, a nossa função, tudo aquilo que a gente faz, a gente está servindo, como a senhora aqui falou, servindo pessoas, não é? A nossa dor do passado hoje se transformou ou vai se transformar em um propósito para servir pessoas, né? Aquilo que você faz melhor, a sua ação, foi Deus que te deu, você vai servir para pessoas. Só que quando a gente não entende esse valor de Deus, de servir o outro, a gente acha que é pra gente e a gente se sufoca, não é? Eu creio que a nossa alma, se não foi preparada para entender isso, a gente vive só pra gente, então a gente vive pro bel prazer. O foco no umbigo, né? Se olhando para suas próprias dores, se vitimizando. Colocando, às vezes, a gente vai falar, né? A senhora vai falar de culpa, mas às vezes a gente coloca a culpa da frustração nos outros, porque a gente está mal resolvido, não é? Claro. E acha que
Exato. que aquele tinha que te servir melhor, o outro tinha que ser diferente, e o que tem que mudar somos nós. E a gente está aqui para aprender mais um pouco para a gente poder mudar, porque a gente não muda o que o outro vai pensar, como ele vai agir, mas a gente pode mudar a nós mesmos, né? Então, que Exatamente. Exatamente. Então, vamos dando sequência, vamos falando então, vamos falar agora sobre o medo e sobre a culpa. O medo, ele é uma emoção, né? O medo é uma emoção. Assim, só para dar uma introduçãozinha nisso, eu vou trazer também uma referência bíblica. O quando que surgiu o medo? Então é interessante a gente voltar lá para o início, para o princípio, lá para Gênesis 3. Quando Adão e Eva transgrediu a lei de Deus. E por isso, antes eu falei da questão da transgressão. Quando nós não cumprimos nossos propósitos, também estamos transgredindo uma lei e a nossa alma ela fica angustiada, fica fragilizada, entra em turbulência. E aqui aconteceu a mesma coisa. Eva pecou porque, né, não vou entrar muito em detalhes, acho que acredito que todos saibam, ela pecou porque ela deu confiança para o inimigo, deu ouvidos para quem não deveria dar e acabou caindo, né, numa armadilha, pecou, ofereceu o fruto proibido para o seu esposo e ele acabou pecando também. Então, eles transgrediram a lei, subverteram a lei. Trouxe uma consequência extremamente, assim, calamitosa, não só para eles, como para todos nós, para a humanidade. A partir de lá, houve a quebra da separação, né, do homem com Deus, a quebra do relacionamento. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus, na virada do dia, a palavra diz, né, que toda a tardinha, ele ia até o jardim para se encontrar face a face. Olha que loucura, eu fico imaginando como seria isso, se fosse até hoje, né? É claro que hoje a gente tem acesso, mas de uma outra forma. Ele ia lá para olhar olho no olho e conversar com eles, e junto com todos os animais, num clima de harmonia, onde não existia dor, não existia violência, não existia nada. E aí, Deus vem, o Pai vem naquele momento, vai ao jardim e pergunta, e ele não encontra Adão e Eva. E ele questiona, Adão, onde você está? É lógico que o Pai sabia onde ele estava, porque ele é onipotente, onipresente, mas era preciso que Adão respondesse. Adão precisava se escutar o que ele tinha feito, né? Então, o que Adão responde? Eu me escondi porque eu senti medo. Ó, primeiro sentimento, medo. E estava nu, significa e me escondi. Então, eu tive medo e me escondi porque estava nu. Se ele se escondeu porque ele sentiu o quê? Vergonha. E atrás da vergonha vem o quê? Sempre vem. A culpa vem junto com a vergonha e vice-versa. Então, a vergonha, a culpa, o medo surgiu lá no princípio, lá no Éden. E isso veio com uma consequência, os sintomas tóxicos, os sentimentos tóxicos, iniciaram lá no Jardim do Éden, através do quê? Pela quebra da lei, pela desobediência. Isso que tem que ficar bem claro aqui. Então, iniciou lá no Éden porque eles quebraram a lei. E houve uma quebra no relacionamento. E claro que antes mesmo de, assim, estudando a história, né, mais profunda, diz que a alma deles entrou em turbulência quando eles ouviram os passos do Senhor lá. Então, eu imagino a angústia, porque aquilo caiu, foi como um véu que se rasgou, e eles se deram conta da besteira que eles tinham feito, do que eles tinham feito. Talvez caiu assim, como quando cai as fichas para a gente, que a gente se dá conta do que a gente fez. E ele diz que a alma deles entrou em turbulência, gerando uma grande ansiedade. Então, o primeiro sentimento que surgiu foi a ansiedade lá no Éden, e depois veio o medo, a culpa, a vergonha. Então, achei interessante trazer isso como uma introdução para a gente falar de medo e de culpa, porque isso já aconteceu desde lá do princípio.
E isso acontece, e são sentimentos muito frequentes na vida de cada ser humano. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o medo primeiro. Então, o medo, nós podemos entender ele como duas facetas. Ele é uma emoção. Toda emoção, ela não é por si ruim, tem um lado bom, né? E, claro, que quando é levado para o exagero, né, aquela forma que vem os estados emocionais negativos, então ela se torna prejudicial. Mas a emoção, o medo como uma emoção é algo salutar. Por quê? Porque ele nos adverte do perigo. Quando surge o medo, nós temos duas possibilidades. Nós vamos confrontar o medo ou nós vamos fugir. E aí aqui como coach, que coach gosta de perguntar, vou fazer uma pergunta para as pessoas, não precisa responder, mas só para refletir. O que você tem feito quando o medo bate à sua porta? Você confronta ele ou você foge? Quantas vezes desistimos dos nossos sonhos por medo? Medo, será que vai dar certo? Será? O que as pessoas vão dizer de mim? E se não der certo? E se eu fracassar? Não, eu não vou fazer. Não, acho que eu não sou capaz. Então, muitas pessoas fogem. Mas o desafio aqui, eu quero te incentivar hoje a começar a confrontar. Não fuja. Não fuja do medo. Confronte-o. E isso nós vamos estar falando no decorrer aqui da nossa fala. Então, ele é uma emoção. Então, sempre que ele surge, nós vamos ter duas possibilidades. Ou confrontar ou fugir. Ok? Olha só. Mas tem o medo, tem uma outra faceta. Ele pode ser também um espírito. E quem me diz isso, quem comprova isso, talvez tenha algumas pessoas aqui que vão dizer, como assim um espírito? Sim, é um espírito. O medo pode ser uma emoção, e aí ele é uma emoção positiva, porque ele me adverte de um perigo. Por exemplo, eu estou numa rodovia, estou dirigindo, e tem carros em alta velocidade, tem muito trânsito, então eu vou diminuir a velocidade, porque eu posso causar um acidente, se eu ultrapassar, enfim, esse medo ali de estar dirigindo é salutar, porque ele me adverte de um perigo, então tá tudo bem. Então eu não tenho que me preocupar com essa emoção, porque ela é saudável. Agora, quando o medo vem para nos paralisar, nos colocar pânico, aí ele já não é mais uma emoção, aí ele é um espírito. E quem comprova isso é o apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E aqui eu vou dar uma conjecturada, assim, imaginando uma conversa do apóstolo Paulo, chamando o discípulo dele, o Timóteo, que era um jovenzinho, e ele chega assim, Paulo já tinha feito tudo, né? Quem sabe da história sabe que antes de ter o encontro com Deus, ele era Saulo, e ele perseguia muitos cristãos, ele matou muita gente, perseguiu, assim, tinha um passado realmente, assim, era um perseguidor dos cristãos. Quando ele teve um encontro com Deus, tudo se fez novo, tudo ficou diferente. E aí, ele já tinha toda uma experiência de vida. E ele chama aquele rapazinho jovem, e eu imagino ele conversando com Timóteo, dizendo assim, ei, Timóteo, deixa eu te contar uma coisa. Olha, vai haver tempos em que você vai sentir um temor, o medo vai bater na tua porta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olha o que Deus está mandando eu te dizer. E isso eu estou dizendo, né, vale para mim, vale para cada um de vocês ali. O que ele diz? Pois Deus não te deu espírito de temor. Outra versão vai dizer, não te deu espírito de medo, de covardia, mas de amor, de poder e de uma mente sã. Tem outras versões que vai dizer que te deu amor, poder e um autocontrole. Olha que interessante. Então, quando eu falo dessas duas facetas, das duas possibilidades quando o medo vem, ou eu vou fugir, ou eu vou confrontar, Paulo está dizendo assim, quando o medo vier, você não vai aceitar, Timóteo, porque Deus deixou claro na sua palavra que Ele não te deu. Isso vale para você também, sabe? Deus não te deu espírito de medo. Então, quer dizer, Ele não estava falando de uma emoção
que pode ser positivo, que vai ter advertido um perigo. Ele estava dizendo, falando, se referindo a um espírito. E espírito, o que a gente faz? A gente confronta, a gente expulsa, a gente declara, não, na minha vida não. E eu vou declarar de que forma? Confrontando ele com a verdade. A verdade é isso que ele estava dizendo para Timóteo. Quando o medo bater na tua porta, quando você tem um sonho, quando você precisa fazer o que Deus te chamou para fazer, e vem aquele diálogo interno, aquelas sugestões de pensamento que você não vai conseguir, que você não é capaz, você não vai fugir, você não vai se acovardar, porque Deus não te deu espírito de covardia nem de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. E isso a gente tem que fazer. Eu tenho usado muito esse versículo para confrontar meus medos, porque o medo vem, ele bate na nossa porta. E eu tenho usado muito, eu tenho repassado isso para as minhas amigas, para as minhas coaches, de declarar quando você precisa fazer algo, ou quando você acorda indisposta, porque as lutas vêm, o inimigo está ao nosso redor. Nem sempre nós vamos acordar dispostos. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar deitados na cama, encolhidos? Não, nós vamos confrontar, botar o inimigo para correr, nós não vamos fugir. Nós vamos botar para correr, de que maneira? Confrontando com a verdade, que é a palavra, e declarando esse versículo. Deus não me deu espírito de medo, mas Ele me deu espírito de amor, de poder e de autocontrole. Por que o amor? Porque o amor lança fora todo o medo. Quando eu declaro isso, eu estou dizendo que eu estou expulsando esse espírito da minha vida. Eu não aceito isso para a minha vida. Né? Olha que forte isso. Quando a gente confronta, nós temos um poder, porque a própria palavra está dizendo, o versículo está dizendo, Ele nos deu o espírito mas Ele nos deu o espírito de amor, de poder, porque o nosso poder vem dele, a nossa força vem dele. Né? Nós nos revestimos dele. Lá em Efésios 6,10 diz, né? Portanto, quanto ao mais sou fortalecida no Senhor, eu não sou fortalecida em outras coisas. Eu vou me fortalecer lá, vou conversar com uma amiga, eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É nele, a nossa força vem dele. E nós vamos então confrontar o medo, confrontando com a palavra, implantando na nossa mente, renovando a nossa mente, implantando com a palavra, confrontando então com a verdade. Ok? Eu acho assim muito interessante esse diálogo assim que o apóstolo Paulo teve com o apóstolo Timóteo, porque assim, quando eu tive esse entendimento, ficou muito claro para mim. Assim, Deus se preocupou de deixar isso claro para nós, mostrando que Paulo já tinha vivenciado, já tinha experiências, quem sabe já tinha passado por momentos de medo também, e Deus se revelou a ele e deixou escrito na palavra para que ele ensinasse aos mais jovens. E hoje, assim, eu sinto quantas pessoas eu já tenho edificado só com esse versículo, quando eu repasso, eu digo, não fuja do medo, não fuja, não desista dos teus sonhos. Né? O medo vai bater, quando o medo ele vem para te paralisar, para te fazer parar, porque ele não é mais uma emoção, ele é um espírito, e espírito a gente bota para correr, espírito a gente expulsa, a gente não aceita. Então eu creio assim que, acho que ficou bem clara essa questão do medo, né, que ele é uma emoção, quando ele é emoção, ele é saudável, porque ele nos adverte do perigo. Agora, quando ele vem para nos paralisar, aí nós temos que confrontar. E tudo que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, quer é nos paralisar. E assim ele faz com a culpa também. A culpa também nos paralisa. Porque tudo que ele quer é que a gente fique estagnado. Vivendo realmente uma vida sem propósito. Que nós não cumprimos com o propósito pelo qual nós somos chamados a vir aqui nessa terra. Então ele vem assim, sempre com as mesmas artimanhas. Ele nunca cria nada novo. Né? Ele não é criativo. Por mais que as pessoas temem, a gente, claro, tem que ter um temor, mas assim, ele nunca cria nada. Sempre, né, de tempos em tempos, ele vem com as mesmas artimanhas, com os mesmos argumentos para nos intimidar. Então, assim,
nós temos que estar firmados na palavra, firmados na verdade, ter esses versículos separados, para que quando o medo surgir, nós confrontamos, botamos o Espírito para correr, confrontando, declarando a palavra, declarando esses versículos. E olha só, aqui a gente tem vários exemplos na Bíblia, assim, de homens que se intimidaram, homens na Bíblia que se intimidaram pelo medo e tiveram uma vida de fracasso. E outros que foram vitoriosos porque enfrentaram seus medos. Então, sempre que o medo vier, confronte e entrega seus temores a Deus. Entrega numa conversa, num diálogo, entrega para Deus, porque Ele vai te sustentar, é Ele quem vai te fortalecer. Eu separei aqui alguns versículos também, se você quiser anotar, você que está nos assistindo, para você confrontar, para você, assim, a partir de hoje, você ter, assim, esses versículos separados, para que você venha, assim, nos momentos que bateu o medo, a angústia, você confronta, você declara em alta voz, para que Deus ouça e para que o inimigo ouça também, e que ele bata em retirada. Olha em Salmos 34:4, o que diz? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quer dizer, Ele livrou-me. Quando eu busquei a Deus, o salmista Davi estava dizendo, Ele me livrou de todos os meus temores, me livrou do meu medo. Em Isaías 41:10 diz, por isso não tema, pois estou com você. O próprio Deus falando, não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que forte, né? Em Salmo 56:3 diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, disse o salmista Davi. Então, são versículos que... Tem outro aqui, o Salmo 55:22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Então, assim, nós só vamos nos libertar do medo quando nós confiarmos, entregarmos as nossas preocupações, as nossas angústias, nos humilharmos perante Deus, quando nós abrirmos verdadeiramente o nosso coração, que a gente seja vulnerável, reconhecendo que nós somos falhos, que nós, volta e meia, nós vamos sentir medo sim, mas que nós somos dependentes dele, e que é nele, porque ele é o próprio amor, e que quando nós confiarmos nele, ele joga fora todo o medo. Outra coisa, medo não combina com fé, medo é o oposto de fé. Então, se você está sendo assim, paralisada, prisioneira do medo, preste atenção. Você não está como que acreditando nas promessas de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, é algo que Deus se chateia muito. Então, vamos expulsar, vamos declarar a verdade sobre a nossa vida, e a verdade é o que diz a palavra de Deus. Ok? Tudo certo? Vamos falar sobre a culpa. Tu quer fazer alguma colocação assim sobre o medo? Eu posso continuar? Pode continuar. Certo. Então vamos falar sobre a culpa. A culpa, ela na verdade, ela é um problema que atinge, né, todo ser humano. E a culpa, ela é um sentimento. Como eu falei antes, a culpa ela iniciou também lá no início, lá em Gênesis, né? Quando eles pecaram, eles transgrediram a lei, subverteram a lei, quebraram o princípio, e aí veio toda essa questão do medo, da vergonha e da culpa. Então, geralmente, quando vem a culpa, vem a vergonha também acompanhada. Elas vêm de mãos dadas, né? E é uma armadilha do inimigo. Então, quando que nós vamos sentir culpa? Sempre que nós transgredimos a lei. Ou quando nós às vezes, sem nos dar conta, estamos conversando com alguém e a gente acaba se falando que não deve, ferindo através das palavras, ou mesmo nos omitindo de algo. E quando nós paramos para refletir, muitas vezes vem aquele sentimento de tristeza, vem o remorso.
E essa parte, assim, da tristeza, da autorreflexão, ela é importante. Então, a culpa, de uma certa forma, ela é salutar quando a gente identifica que errou, porque ela vem acompanhada de tristeza e do remorso. É importante a gente refletir para quê? Para tirar um aprendizado daquilo que aconteceu. Quando nós paramos e refletimos, realmente, mas eu pisei na bola, eu não devia ter feito isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender e vou me retratar com a pessoa que eu magoei. Isso é princípio. Sempre que nós não fizermos isso, nós estamos transgredindo a lei. Né? Nós já transgredimos quando pecamos, quando ofendemos, e não reconhecer é algo que também não agrada a Deus. Então, assim, existe a culpa real, né? Os estudiosos dizem, existe a culpa real, que é quando realmente acontece alguma coisa, né? E que eu me dou conta de que eu errei, que eu pequei, e aí eu vou me retratar, eu vou me arrepender, vou confessar meu pecado e vou me retratar com a pessoa. E existe a culpa que é irreal, uma culpa imaginária, que ela vem dos nossos pensamentos, é uma sugestão do inimigo que vem justamente para nos aprisionar, para tirar o nosso foco, porque quando eu foco em algo, e eu dou muito foco naquilo, aquilo se torna muito maior e eu tiro o foco do que realmente importa. Então, cuidado com o que você anda pensando. Às vezes, numa pequena coisa, o pensamento, você foca demais naquilo, que é só uma imaginação, mas acontece que o nosso cérebro, quando nós pensamos, ele não sabe se é só pensamento, se é uma verdade ou se é imaginação. E ele vai gerar um sentimento ali. Então, ele vai acreditar como se realmente tivesse acontecido. Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Temos que estar muito atento, porque essa questão da culpa é algo que vem do inimigo. Tudo que ele quer nos fazer nos sentir culpado e nos colocar como que numa prisão, porque a culpa, ela torna a pessoa cativa e a pessoa vive em círculos, ela não consegue se libertar, ela não vive a vida que ela nasceu para viver, e os dias vão se passando e ela se afasta cada vez mais de Deus, se afasta do propósito de Deus. Então, um dia eu conversando com uma pessoa, ela me disse que ela tinha um sentimento de culpa muito grande dela mesma. Porque existe essa questão assim da culpa que eu posso, eu me sinto culpada porque eu magoei alguém. Mas existe a culpa quando a pessoa reflete, às vezes, eu fiz, ela entra no estado de consciência, dá conta das coisas que ela fez, e ela começa a se condenar, se autopunir, se autoflagelar, porque ela acha que não, mas acho que Deus não vai me perdoar, né? Então, essa pessoa, ela me dizendo assim, que ela carregava uma culpa muito grande, e que ela estava tirando a paz dela. E aí eu falei para ela, bom, eu não quero saber o que aconteceu, tu não precisa me contar, eu quero te perguntar uma coisa. Tu te arrepende, seja lá o que tu fez. Tu te arrependeu do que aconteceu, do que tu fez? E ela disse, muito, muito. Tu pediu perdão para Deus? Pedi, então tá tudo certo. Então saiba o que a palavra de Deus diz. Quando nós pecamos e nos arrependemos, e pedimos perdão para Deus, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Quem vem como uma sugestão na nossa mente, lembrando e nos fazendo nos sentir culpado, é o inimigo. Porque ele quer nos aprisionar, ele quer nos deixar naquele lugar de culpa, de vítima, para que a gente fica alimentando sentimentos ruins, muitas vezes de raiva, nos autopunindo, nos autoflagelando. Muitas vezes até a pessoa acaba se tirando a própria vida porque acha que para ela não tem mais jeito. Então, assim, preste atenção. A culpa é algo muito... Ela é tão prejudicial quanto qualquer outro sentimento. Eu diria assim que é um sentimento assim, autodestrutivo. Eu até fiz uma enquete ali no meu Insta sobre o que mais tirava a paz, né?
E as pessoas, a maioria, 67%, elegeram que o que mais tirava a paz era o medo, 33% era a culpa. Mas eu creio assim que, às vezes, as pessoas até, elas não têm claro essa questão, elas vivem esse sentimento de culpa, né? E elas acreditam que realmente elas são culpadas. Só que quando nós acreditamos assim, nós, por exemplo, como cristãos que conhecemos a verdade, que sabemos que Jesus já veio e pagou um preço muito caro. Lá na cruz, ele levou, né, sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e as nossas culpas, todos os nossos pecados. E quando nós carregamos esse sentimento de culpa, é o mesmo que nós invalidar todo o sofrimento de Jesus lá na cruz. Como se nós desprezássemos tudo aquilo que ele sofreu. Então, nós erramos, porque todo ser humano erra. Nós temos que reconhecer o nosso erro, pedir perdão para Deus e nos perdoar, porque senão nós vamos estar invalidando tudo aquilo que Jesus já fez lá na cruz. Então, a culpa é algo que é como se você imaginasse uma esteira e você ali e tentando, né? É aquele andando em círculos, né? Andando em círculos, tudo que o inimigo quer é te paralisar, te colocar nesse cativeiro, para que tu não veja as coisas que estão acontecendo à tua volta e você não venha cumprir com o teu propósito de vida. Então, o medo e a culpa são sentimentos que vêm para nos aprisionar, vêm nos paralisar. E a gente não pode aceitar isso. Nós, como cristãos, temos o conhecimento, né, o conhecimento da verdade, nós não podemos aceitar isso. E assim também tem a questão que a culpa ela pode vir também de um estado que vem lá do nosso passado, lá da nossa infância. Então, pessoas que foram muito criticadas, muito humilhadas, muito cobradas, né, por tudo que faziam, foram muito comparadas, elas cresceram com aquele sentimento de culpa. Porque a criança, até os 12 anos de idade, tudo que ela vê dentro da família, as brigas, todas aquelas disfunções de família, ela tem a tendência de levar tudo para o lado pessoal, ela acredita, porque ela é só uma criança, que tudo aquilo de ruim que está acontecendo, a separação, as brigas, é culpa dela. Então, ela já vem, né, uma característica da própria criança de colocar a culpa dela. E se ainda, além disso, ela é muito criticada, ela é comparada, ela é muito... Enfim, ela teve uma infância difícil, ela vai crescer, vai se tornar um adulto com uma mania de perfeccionismo, porque ela acredita que se ela for perfeita, né, ela não vai ser mais criticada. Então, o perfeccionismo vem nessa forma de mascarado, porque atrás do perfeccionismo tem um sentimento de culpa muito grande. Então, esse tipo de pessoa, ele não aceita o erro. Então, ele se pune muito cada vez que erra. Ele começa a dizer, em vez de aceitar o erro, olhando para o lado bom, o que eu fiz de errado para mim fazer diferente da próxima vez? Não, ela vai ficar se punindo. Eu sou burra mesmo, nem como dizia minha mãe, que eu nunca ia dar nada certo, eu só faço coisa errada, quer dizer, está ferindo a sua própria identidade. Então, assim, tem toda essa questão de ter esse olhar também. Por isso que quando eu falei lá no início sobre o autoconhecimento, que é algo que já vem despertando, né? Quando a gente fala de propósito, da gente poder olhar para dentro de nós, de entender as nossas dores, entender os nossos comportamentos. Por que eu venho? Por que eu sou assim? Por que eu reajo dessa maneira? Por que eu sou explosiva? Começar a voltar lá para trás, fazer uma anamnese lá da minha infância. Como é que foi minha infância? Como é que meus pais me tratavam? Como é que era meu relacionamento com minhas irmãs? Existia comparação? Existia briga? Existia afeto? Existia amor? Eu me sentia pertencente ou não? Todas essas questões vai refletir na personalidade na vida adulta. E é lógico que não é o tema de hoje, mas aproveitando esse gancho, né, para dizer que isso não define quem você é hoje. Isso é só o que te aconteceu e que te trouxe até aqui.
quem te define é aquele que te criou. Então, você não é o que te disseram, você não é o que te aconteceu. Você é quem deseja se tornar daqui para frente, diante daquilo que te aconteceu. Então, o que te aconteceu é só 10%. 90% é o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. Então, por mais que você foi ferido, humilhado, criticado, você pode fazer diferente. Você decide romper com aquilo e fazer diferente daqui para frente. E aí você vai estar fechando portas para que tua geração seguinte, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, não vão repetir esses padrões que você trouxe lá do seu passado, da sua família. Porque isso vai se repetindo de geração em geração. Então, esses sentimentos tóxicos, eles são refletidos na forma nos nossos comportamentos. Como é que eu percebo uma pessoa, como é que ela é? Através daquilo que ela fala e do que ela faz, os seus comportamentos. Porque a nossa boca fala do que está cheio aqui dentro. Se eu estou movida a amor, se eu fui criada num ambiente harmônico, me senti amada, querida, eu vou só ser amor, eu vou amar, vou ter empatia com as pessoas, vou ter compaixão. Agora, se eu fui uma pessoa ferida e eu ainda estou ferida, eu vou sangrar em cima das pessoas à minha volta. Principalmente naqueles que a gente mais ama, que são os nossos familiares, filhos, esposo. Então, esse sentimento de culpa, a gente tem que olhar essa questão também do nosso passado para nos entender e para buscar, então, a cura. E como é que eu vou lidar, então, com a culpa? Né? Eu tenho que prestar atenção e entender que também eu posso trazer lá da minha infância vícios emocionais, como eu fui muito criticada, de eu, na vida adulta, querer me punir, me culpar por tudo. Porque eu criei um vício emocional lá da minha infância e na vida adulta eu vou estar repetindo, né? Porque vício emocional é que nem vício químico. A gente tem aquela necessidade de viver aquilo. Então, isso precisa ser quebrado, né? Senão a gente vai estar, compartilhando, vai estar repassando de geração em geração. O vício da autocomiseração, ai, coitadinho de mim, eu sofri horrores, porque lá no meu passado, que se eu foco só no passado e gerando mais culpa, e sempre que eu revivo aquilo, eu estou revisitando meus sentimentos, alimentando aqueles sentimentos tóxicos. Então, é preciso romper com o ciclo da culpa. Nós precisamos, então, meditar, refletir, sempre que vem esse sentimento, vem e nos questionar o quanto isso é verdadeiro. Por que eu estou me sentindo culpado? O que isso está gerando em mim? O que eu tenho alimentado a minha mente? Que tipo de pensamento eu tenho trazido na minha mente? Porque pensamento gera sentimento, que gera comportamentos, que gera resultados, que geram hábitos. Então, que tipo de pensamento? Eu estou focando só naquelas coisas ruins, aconteceu algo, eu fiquei me culpando e eu só fico focando naquilo, eu estou gerando um sentimento negativo e eu estou me comportando de acordo com aquilo que eu sinto. Muitas vezes me autopunindo. Então, é chegado o momento e nunca se falou tanto, eu creio, nesses últimos tempos, de falar de transformação da mente. E a própria palavra diz, né? Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? A renovação da mente é metanoia, né? Metanoia, o que é? Arrependimento, é eu não fazer mais aquilo que eu fazia. Eu tinha esses comportamentos tóxicos, de me culpar, de ficar só pensando nas coisas que não deu certo, me autopunindo, sentindo culpa. Opa, eu estou no novo tempo, eu não quero mais isso para mim, eu vou romper com isso. Eu vou começar a vigiar meus pensamentos, vou começar a ler sobre metanoia, existem livros fantásticos, né? Tem um, inclusive, que é do Bispo J.B. Carvalho, Metanoia, é um livro fantástico, né? E renovar nossa mente. Então, cuidado com tudo aquilo que você deixa entrar na sua mente através dos olhos, dos ouvidos. Cuidado com o que você ouve, com o que você está ouvindo. Que tipo de pessoas você está emprestando seus ouvidos para que tipo de pessoas?
que você está assistindo, deixando entrar através dos seus olhos. Então, cuidado. Renovação da mente tem muito a ver com aquilo que nós deixamos entrar através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Nós precisamos blindar a nossa mente. Né? O que eu falei? A alma é a nossa mente, as nossas vontades, os nossos desejos, nossas emoções. Então, emoções. E as nossas emoções, elas podem ser abaladas através daquilo que eu estou deixando entrar, através dos meus órgãos dos sentidos, que são meus olhos, meus ouvidos. Então, preste atenção. Vigie seus pensamentos. Tire seu foco das coisas que não deu certo. Os erros, eles servem para uma única coisa. Para nos advertir o que eu posso fazer de diferente. E nunca para nos punir. Nunca para nos sentir culpados. A culpa não vem de Deus. Quem nos culpa é o inimigo. Então, assim, está na hora também de lançar fora todo o medo, toda a culpa, não aceitar isso. Agora, importante dizer assim, ó, que um outro exemplo que eu trago lá da Bíblia, teve 2 pessoas que traíram Jesus, Judas e Pedro. Judas, quando traiu, depois ele veio o remorso. E ele chorou muito, mas ele não se arrependeu. E porque ele não se arrependeu, ele se tirou a vida. Ele só teve remorso. Pedro traiu 3 vezes Jesus. Depois ele foi confrontado 3 vezes, ele chorou amargamente. Quando ele se deu conta, ele chorou também. Veio o remorso, mas ele se arrependeu. E quando vem o arrependimento, tem mudança de atitude, mudança de rumo. É não fazer mais. Então, cuidado. Quando vem só o remorso, mas não vem o arrependimento, não há mudança. A mudança só vem quando tem arrependimento e mudança de comportamento. Aí sim. Ok? Então, eu falei sobre como é que eu me livro da culpa. Então, só para recapitular aqui, é romper com esse ciclo da culpa, né? Que nos paralisa. E nós temos que estar, assim, aberto para autorreflexão. E para entender que os nossos, como eu falei antes, que os nossos erros, nós aprendemos com eles para não fazer diferente. Sempre que eu reconhecer que eu errei, eu tenho que me arrepender, tenho que confessar meu erro e pedir perdão para Deus, que Ele não vai mais me acusar. Sempre que vem aquele sentimento de culpa, preste atenção, eu pedi perdão para Deus, então não vem de Deus, então é o inimigo, não aceite, não se culpa. Né? Não se culpe. Teve uma palavra que a falou também sobre culpa, irritabilidade. Você poderia falar um pouquinho? Você falou de ficar irritado. A culpa, ela vai gerar uma irritação na pessoa. A pessoa às vezes pode ser tão irritada porque ela trouxe isso. Porque geralmente a culpa, quando a pessoa ela fica assim focada, né? Ela foca demais naquilo que aconteceu, vem aquele sentimento de culpa, junto com a culpa vem a vergonha e vem, porque quando eu penso, né, naquilo que me aconteceu, e isso vale, né, é regra, os estudos, os estudiosos, né, os estudos científicos provam que todo pensamento gera um sentimento. Então, eu fico lembrando aquilo que aconteceu, vem aquele remorso, vem aquela tristeza, porque gerou um sentimento. Então, vem aquela raiva. Junto com a culpa vem a raiva. Se eu focar nisso, essa raiva, cada vez ela vai aumentar. Toda vez que eu lembro o fato que me aconteceu, que eu trago a memória, junto com a memória vem o sentimento daquilo que aconteceu, quando me aconteceu pela primeira vez. Então, sempre que eu vou revisitar aquela memória, o sentimento, ele é potencializado. Então, se eu lembro de algo que eu fiz e eu fico me punindo, me culpando, cada vez que eu lembrar disso, a minha raiva vai potencializar. E isso é algo destrutivo, porque já está influenciando nas minhas emoções, já está abalando a minha alma, já está, como ela se comunica com o espírito, que eu falei anteriormente, e vai refletir no meu corpo através do quê? De sintomas, através de doenças. E a gente sabe que tem estudos também que comprovam que a raiva, ela adoece determinadas partes do corpo, né? O corpo fala através dos sintomas. Então, tem certas emoções, e a raiva é uma emoção,
determinadas partes do nosso corpo são afetadas de acordo com o tipo de sentimento negativo que a gente tem. Então, quando a gente tem raiva, muitas vezes a pessoa se explode, ela perde o autocontrole. Então, é bem complicado. E também a questão da culpa pode levar também à depressão. Tem casos assim, severos de depressão. E a pessoa ela entra assim num fundo do poço, que ela não vê, para ela não tem mais... assim, não tem... Ela entra numa escuridão que ela acaba muitas vezes tirando a própria vida, né? E se cobra tanto, na verdade, nunca está satisfeita com nada que ela faz. Exatamente, é uma prisão, né? É uma prisão. E então, assim, quando a culpa vier à tona, observe como você reage a esse sentimento. Quais pensamentos, né, veio à sua mente? Que situação vem despertando esse sentimento de culpa? Como eu disse, que às vezes está ligado lá na infância. E aí você vai ter que fazer o trajeto de volta. Você tem que voltar no seu passado, fazer todo um processo de cura, né, ressignificar aquilo que aconteceu, liberar perdão, porque hoje nós somos reflexos de tudo aquilo que nos aconteceu. E nós precisamos, não há quem não tenha ferida emocional, e todos nós precisamos ressignificar aquilo que nos aconteceu, nós precisamos ser curadas para justamente cumprir com os propósitos de Deus. E aquilo que nos aconteceu, volto a dizer que eu falei no início, aquilo que nos aconteceu, por mais dor que tenha nos causado, Deus não desperdiça nada. E Ele vai usar aquilo para um propósito, para que você venha servir outras pessoas, que você venha ajudar outras pessoas que passaram por as mesmas coisas que você passou e que agora você tem autoridade porque você está curado. E assim, indo já para o nosso final, né? O que vai me libertar mesmo da culpa é a confissão. Quando eu me arrependo verdadeiramente, eu identifiquei que realmente eu errei. Eu vou me arrepender. E o que a palavra diz em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E é interessante, assim, ressaltar que até essa questão da culpa exagerada, porque quando eu me culpo demais, eu tô ali com aquela autoculpa, ai, por que eu fiz isso? Por que, né, eu foco demais naquilo, quer dizer, eu tô idolatrando aquilo que me aconteceu. Isso também não agrada a Deus. Então, eu também tenho que confessar esse pecado e me arrepender e pedir perdão para Deus. Então, é um caminho de volta, mas que nos traz paz, nos traz libertação. E aí sim nós vamos viver, então, nos libertando de todos os sentimentos tóxicos que carregamos. Nós vamos sim, então, começar assim, a viver tudo aquilo, né? Entrar num caminho assim, de intimidade com Deus. E Ele vai sim nos revelar o nosso propósito. E aí nós vamos começar, então, servir outras pessoas, nós vamos começar a viver tudo aquilo que Deus sonhou para cada uma de nós. Amém? Amém. Maravilha essa palavra. Eu creio que ficou bem esclarecido aqui, mas como você está falando, né, é necessário às vezes a gente fazer uma volta lá. Lá atrás. Foi que você se perdeu, se embaraçou, porque que você ainda traz determinados sentimentos, porque são sentimentos que a gente vai carregando. Não é? Não sentir satisfeito, uma pessoa instável, inconstante, irritado, né? Isso não são comportamentos normais, né? A gente não pode achar que a nossa vida vai ser assim, que a gente tem que ser uma pessoa irritada, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida. A gente não tem que aceitar, eu sou assim, né? Tem as diferenças de comportamento, tem pessoas que são de uma maneira ou de outra, mas o extremo, né, vai deixar doente, o extremo vai deixar que você não viva uma vida livre, né? Exatamente. Está se cobrando demais, né? A gente está aqui nessa questão de se punindo demais, se irritando demais. Existe uma causa. E o interessante é que Jesus faz esse caminho com a gente, né? Como você falou aqui, né?
Existem uns profissionais que vão, de repente, trazer uma luz, assim, um esclarecimento, mas o Senhor, aquele que conhece a gente lá desde o ventre, que viveu tudo com a gente, vai com a gente também nesse lugar de dor e restaura, né? É isso que o Senhor, ele quer fazer com as nossas vidas, trazer uma restauração completa, porque tem pessoas que foram mudadas, que sofreram rejeição, sofreram abusos, né, de diversas formas, abuso de palavras, crianças que sofreram isso, e vão repercutir tudo isso na vida adulta, não é? Mas tem como a gente reviver a situação, né? O que passou, isso. Você não vai pegar e escrever uma outra história. A sua história é essa, mas a gente precisa olhar para a nossa Exatamente. Não há dor, não há ferida que Jesus não possa curar, porque ele já passou por todo aquele sofrimento lá na cruz justamente para pagar. Ele não leva só as enfermidades físicas, mas também as enfermidades emocionais, as nossas dores, as nossas angústias. E quando você falou de um abuso, por exemplo, um abuso, todo tipo de abuso, mas principalmente o abuso sexual na criança, é algo que a criança, ela entende, embora ela, naquele momento ela não entende por que ela está sendo abusada, ela gera um sentimento de muita raiva, mas ao mesmo tempo ela sente um certo envolvimento, um certo prazer com aquilo, e depois aquilo acaba gerando uma certa culpa. Então ela cresce muitas vezes sem comentar, sem compartilhar pelo medo, pela ameaça, e ela vem alimentando aquele sentimento de culpa por anos, por anos. E eu não estou falando aqui de pessoas do mundo, estou falando muitas vezes de pessoas cristãs que estão dentro da igreja por timidez ou por não ter o acesso a se abrir, acabam assim se privando da graça de Deus, de ter uma vida melhor e de ter um relacionamento melhor com Deus, por causa daquele sentimento que ele traz lá da sua infância. Então, eu acho que não foi por acaso que você colocou isso, que Deus colocou, o Espírito Santo me tocou para falar, que se alguém que estiver aqui ou que vai assistir se tocar com essa palavra, né, procure ajuda, confesse. Olha o que eu li aqui, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar, nos curar. Jesus, Ele veio para nos curar de toda dor, por maior que seja. Então, você merece ser curado, você merece viver o melhor de Deus, tudo aquilo que Deus sonhou para você, independente do que te aconteceu, independente do que te disseram, independente do teu passado, porque o passado não define quem você é. Amém. Amém? E as pessoas, né, quando sofrem algo assim, às vezes levam para o lado de... Porque Deus permitiu, né? Culpando a culpa em Deus, né? Porque Deus permitiu, porque algo assim tão terrível aconteceu, não é? Então, outro pensamento também que nós precisamos quebrar, anular, é o inimigo querer colocar a culpa para Deus, não é? Porque ele quer botar a culpa, né, na gente, nas pessoas, mas na verdade o culpado todo é ele, porque ele que tem as obras más e que influenciam, né, as pessoas. Então, é necessário fazer esse caminho, né? É necessário. Não sei se a senhora quer concluir mais alguma coisa, nós estaremos orando. Então, assim, e só para concluir, quando você falou que muitas pessoas culpam a Deus, e isso é fato. Um dia conversando com uma amiga, e ela está passando por um processo de cura também, e num momento de intimidade com o Espírito Santo, ela lembrou, ela trouxe à consciência um fato que aconteceu com o pai dela. E ela reviveu uma cena assim, que foi algo traumático para ela. E naquele momento ela questionou a Deus em pensamento: onde é que tu estavas, que tu permitiu que aconteceu? E na hora o Espírito Santo respondeu ao coração dela: eu estava no teu lado, fui eu que estava ali te segurando e não permiti que tu morresse, que acontecesse algo pior. Então assim, Deus não quer
que aconteça essas coisas. Tem coisas que é do ser humano mesmo, mas assim, nos momentos de maior dor, de maior tragédia, tenha certeza, Deus estava ali no nosso lado e se você está vivo, é porque Ele te protegeu daquilo, podia ter sido bem pior. Então, assim, aceite o perdão de Deus, não culpa Deus por nada que te aconteceu e busque, assim, uma cura através dele. Porque quando você abre seu coração, rasga seu coração, nossa, assim, você começa a viver o melhor, você começa a ser curado. E se permita viver. Se permita viver o processo. Muitas pessoas querem a cura, mas não querem passar pelo processo. Então, se permita viver. Muitas vezes vai gerar dor, mas é necessário sentir aquela dor para depois não sentir nunca mais. Então, é isso. Esse era o recado que eu queria dar. Uma bênção, glória a Deus. Vamos estar orando aqui. Se alguém quiser colocar algum pedido de oração, fica à vontade. Teve uma irmã aqui que botou, já anotei, tá? E a gente vai estar orando aqui por tudo que foi falado, que Deus possa estar nos levando ao caminho da cura, através da administração, porque não adianta tratar só o sintoma, não é? A gente, quando vai direto à causa, você corta aquele mal com a raiz. Exato. Olhar a sua história, por mais que você tenha passado coisas muito terríveis, mas com um olhar de abraçar a sua própria história, de você amar a sua própria história, porque é você, é quem você é. Você precisa ter esse amor pela sua vida, sua existência. Deus olhou para você com um olhar de amor. Deus está te trazendo aqui para tratar algo, para esclarecer algo, e nada é em vão, né? Esse encontro não é em vão, essa mensagem não é em vão. Deus tem um propósito aqui na noite, uma live que vai ficar guardado, né, gravado. Então, Deus ele vai trazer cura. Amém? Vamos orar aqui a Silene, também oração, sua saúde emocional. E nós precisamos ser sarados, porque a pessoa, como a senhora falou, sangra na vida dos outros, né? Às vezes você nunca está satisfeito com ninguém. A pessoa assim, ela tende a ser infeliz e fazer os outros infelizes, quem está ao redor dela. Exatamente. Ela traz a amargura que está dentro dela, insatisfeito, de repente algo faltou na história dela, ele vazio, ficou vazio, então ela transfere isso, mas quando nós permitimos o Senhor preencher esse vazio, preencher, não é, aquilo que está ali nos ferindo, quando a gente permite o Senhor na nossa vida, aí a gente realmente cheio de Deus e não vai mais ter essas obras, não é? Eu gosto de falar sobre o 5 que fala das obras da carne. Essas obras vêm de tudo isso, sentimentos, foi a criação, foi a maneira de a gente ser conduzido erradamente, né? Porque as pessoas elas vão nos conduzir como elas aprenderam também. Às vezes é um passando para o outro aquilo de amargura, de erros e vai geração, mas Jesus chegou na nossa vida, é tempo agora de sermos diferentes, da gente pegar essas obras, anular, né, pela mente de Cristo, né, tomar si a mente de Cristo, a inovação, né, através da palavra de Deus, como a senhora falou, Romanos 12:2, transformai-vos, essa palavra que cura. Nós não somos mais aquela criança órfã, não somos mais alguém que foi lançado uma culpa sobre você, porque Jesus tomou essa ser perfeito, que o outro Cortou é o teu melhor, áudio. né? O outro é melhor. O áudio está ruim, aí estou ouvindo um barulho. Tá cortando. Tá cortando. Não sei se é o meu. Deixa eu colocar um fonezinho aqui para ver se melhorou. Tá melhor? Tá ouvindo?
Agora sim. Deve ter sido o meu aqui, que ele tá meio que dando um probleminha aqui de vez em quando, o meu fone. Enfim, vamos estar orando aqui pela vida emocional, porque a gente trazendo isso para a vida adulta, o que que acontece? A gente acha que as coisas e as pessoas vão preencher isso, né? Ou a Exato. gente tem que ser perfeito o suficiente para preencher, para poder. Tá cortando ainda o áudio? Pouquinho. Misericórdia, né? Então, eu vou pedir que a senhora ore, tá? Porque eu vou fechar aqui meu microfone, meu áudio não tá bom. Então, se a Amém. senhora orar aqui, eu vou desligar aqui meu microfone. Certo, então. Então vamos lá, eu convido você que está aqui nos assistindo, né, que está aqui conosco, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Pai por ter nos conduzido nesta live, pelo Espírito Santo estar conosco, nos conduzindo. E te peço, Pai, que o Senhor abençoe a cada vida que está aqui presente, as demais pessoas que irá assistir posteriormente. Que este assunto, Pai, que esta live traga a consciência das pessoas que estão sendo aprisionadas pelo medo, aprisionadas pelo sentimento de culpa. Que eles possam lançar todo o medo, Pai, que eles possam lançar toda a culpa aos pés da cruz. Porque a tua palavra diz, Pai, que o amor lança fora todo o medo. E o Senhor não nos deu espírito de medo, nem de covardia, mas de amor, de autocontrole e de poder. Então, que essas pessoas que estão aprisionadas pelo medo, que buscam em Ti, que possam se confortar em Ti, através de um relacionamento contigo, que eles também sejam libertos de todo o sentimento de culpa, porque a tua palavra diz, Pai, que se confessarmos com a nossa boca, o Senhor vai nos perdoar e vai nos libertar, e o Senhor não vai mais nos lembrar, o Senhor vai jogar todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, que cada pessoa aqui possa ser livre de todo sentimento de culpa, de todo espírito de medo, e que venha, assim, um novo tempo sobre a vida de cada um, que eles possam, Pai, através de um relacionamento contigo, fluir no seu propósito de vida, que o Senhor possa estar revelando a cada um qual é o seu propósito aqui nesta terra, e que nós viemos, sim, então, viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Te agradecemos por essa conexão com a pastora Suane. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha amada. Muito obrigada. Viu? Eu agradeço pelo convite, estamos à disposição Amém. e um até breve. Sim, vamos ter outras lives aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um beijo grande. Amém. Amém. Beijo grande, então, pessoal. Obrigado por cada um que esteve aqui conosco e aqueles também que irão assistir posteriormente. Amém. Vamos tirar um print? Vamos tirar aqui. Deixa eu ver, alguém tira e depois nos marca, senão vai cortar aqui. Isso. Ok? Deu? Beijo grande. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Fiquei na Tchau. viu? A próxima live sobre o tema imersão emocional que a gente está fazendo aqui vai ser na semana que vem, na quarta-feira, tá ok? Então, espero vocês aqui. Se foi bênção para sua vida, compartilha, porque vai ficar gravado aqui no IGTV, tá? Compartilha e vamos estar aqui abençoando outras vidas também que possam estar precisando dessa mensagem, tá bom? Então, quarta-feira que vem, às 9 horas, a gente tem aqui a imersão emocional. E nessa sexta-feira tem a jornada profética aqui no Instagram, tá? Também espero vocês aqui. A gente vai estar com o tema Um Coração Segundo o Coração de Deus, tá? Então vamos nessa palavra.
sermos abençoados também. Amanhã eu vou estar pregando numa live aqui, tá? Às 22 horas, sobre o poder da oração. Então, quem estiver aqui me seguindo, amanhã às 22 horas, vou estar no Instagram com a pastora Cláudia, uma amiga querida, e vamos estar trazendo a mensagem de Deus, tá? Um beijo grande. Foi bom estar com vocês. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.